Ridículo, ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com um orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio? Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não se endividar. Então eu sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo. Essa é a Luciana Genro se manifestando contra uma proposta de lei que visa implantar o ensino de educação financeira nas escolas do Rio Grande do Sul. E eu digo já de cara que os pontos que ela levantou, que o problema no Brasil não é tanto falta de educação financeira, mas também porque a própria economia está muito ruim, as pessoas não estão sendo bem pagas, as pessoas estão tendo que se endividar para comprar comida. Isso tudo é verdade. Só que eu acho que isso é um péssimo argumento para ir contra a ideia de implantação de educação financeira nas escolas. E na verdade tem vários outros problemas com esse não sei falar mais. Tem vários outros problemas com esse projeto de lei. E ela não abordou nenhum deles, que são bem evidentes se você ler a proposta. Tanto esse vídeo quanto os tweets subsequentes que ela deu tentando se explicar um pouco melhor. E fica a dica aí, Luciana. Você falou alguma bobagem que as pessoas não gostaram, até mesmo não entenderam. Se explicar tipicamente até piora. Foi o caso, porque em um desses seus tweets você deixou bem claro que você nem leu a proposta. Parece que você só ouviu educação financeira nas escolas, já pensou que é uma grande conspiração liberal pra fazer todo mundo acreditar na meritocracia e já saiu falando bobagem no palanque. Mas vamos ver isso com mais cuidado. Em primeiro lugar, é meio decepcionante que ela não tenha aparentemente lido o projeto de lei, porque ele é bem curto, são na verdade 3 artigos só, e um deles apenas é que é um pouco mais longo, é um parágrafo mais longo, e basicamente tá aí o projeto, é simplesmente, artigo 1º, os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados do Estado do Rio Grande do Sul, ficam obrigados a incluir o tema da educação financeira nas respectivas propostas pedagógicas, para aplicação no ano letivo do exercício subsequente ao da publicação dessa lei, observado o período mínimo de 180 dias para a devida contextualização da temática, a parte diversificada das áreas convencionais do currículo escolar vigente. O artigo 2º diz: o Conselho Estadual de Educação, como órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do Sistema Estadual de Ensino, verificará o cumprimento do estabelecido dessa lei. E, finalmente, o artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto de lei foi apresentado em 2015, foi a voto agora recentemente, e passou, embora a Luciana seja uma das poucas que votou em não. Ele teve 34 votos de sim, 6 de não, e um dos parlamentares se absteve de voto. Eu vou colocar aí embaixo na descrição, como eu sempre coloco aqui, os links para que você possa ler um pouco e possa se informar, mas vamos aqui destrinchar. Mas não é só de educação financeira que você está precisando, meu amigo. Você precisa de educação de internet. Você está levando a sua segurança na internet a sério. Você tranca a porta de casa, você usa uma camisinha, né? Mas você está acessando a internet sem VPN, eu tenho certeza. Não é verdade? É por isso que eu venho aqui para trazer para vocês a boa palavra do nosso anunciante, o Surfshark. Para quem não sabe, VPN é um sistema que esconde o seu acesso na internet, tanto da sua provedora, de agentes governamentais, de hackers, de tudo, maluco. Fica tudo protegido num túnel, que toda a sua internet fica passando pelo túnel e ninguém consegue ver o que você está fazendo. Além disso, você pode também usar o VPN para mudar a sua localização geográfica, no sigilo. Você quer ver os filmes lá que tá na Netflix da Austrália, mas tu mora, sei lá, em Jundiaí? Rapidinho com o software da Surfshark, você muda a posição de estar no globo terrestre, que alguns acham que é plano, né? Pode lá assistir tudo que você quiser, maluco. E olha só, esse mês eles estão com uma promoção especial. Com o meu código aí na tela e na descrição, você consegue 83% de desconto, além de 3 meses grátis e antivírus grátis também, maluco. Olha aí, pacote completo para você se proteger nessa internet maluca. Então vai lá, clica no link da descrição, usa o meu código, fortalece minha parceria com os caras e vamos aqui entender qual foi a treta exatamente. A reação da Luciana Genro, embora seja um pouco compreensível, eu diria, baseando-se nos fatos aqui do projeto de lei, um pouco histérica.
Porque ela parte do pressuposto de que a ideia aqui é que, ó, a gente vai resolver os problemas do Brasil ensinando educação financeira. Isso é um disparate que não está sendo defendido por ninguém, nem mesmo o autor da lei. Eu concordo com a Luciana de que a economia no Brasil falhou e que o problema das pessoas pobres não é apenas que elas não estão sabendo economizar dinheiro, até porque ela partiu do pressuposto que educação financeira é só como economizar dinheiro. E ela, como ela vê que o povo brasileiro está com dificuldade de sobrar qualquer dinheiro no final do mês para economizar, parece um disparate, né? Só que não é isso. Educação financeira vai um pouco a mais do que simplesmente economizar dinheiro. Eu entendo a reticência que alguns talvez tenham, especialmente o pessoal da esquerda, de que esse currículo escolar vai ser basicamente sequestrado pelos neoliberais, pelos Farias Limers, e aí vai ser aula de investimento em Bitcoin, aula de day trade e tal, e isso seria realmente bastante tosco. Só que não é isso que está sendo proposto na lei, pelo menos não ainda. A lei é vaga o suficiente que a gente não sabe nem o que seria realmente proposto, e é aí que mora o perigo de verdade. A gente não sabe quem é que vai estar ensinando isso. A lei não estabelece quem seria exatamente o professor, se seria a criação de uma nova disciplina, ou se isso ia se adequar às disciplinas já existentes. Em um dos seus tweets, a Luciana Genro fala de criação de uma nova disciplina, e não é bem isso que o projeto de lei estipula. O Conselho Estadual de Educação é quem, em teoria, iria montar o currículo para apresentar e tal. Só que eles mesmos, apesar do projeto ser de 2015, nunca emitiram nenhum parecer técnico, profissional, especialista de como é que eles veem a ideia de ensinar educação financeira nas escolas. A priori, eu não acho uma má ideia. Na época da Telex Free, Bebom, todas essas paradas aí, tinha muita gente que não tinha muita grana, que fazia empréstimo pra entrar nisso, porque parecia a boa do momento, porque viu um amigo se dando bem nesses negócios. Eu conheço gente pessoalmente que fez isso. E eu acho que uma aula de educação financeira para as pessoas mais jovens, para entender que esse tipo de proposta que parece muito boa para ser verdade, provavelmente é muito boa para ser verdade, falta um pouco disso. Isso é uma lacuna no conhecimento, na educação brasileira, e eu acho que isso é uma boa ideia. E se você tem medo de que os liberais podem usar isso para simplesmente fazer uma lavagem cerebral na molecada sobre investimentos e é só economizar um pouquinho e day trade, todas essas coisas, existe uma excelente oportunidade aí de se envolver no processo para ajudar a escolher o que seria o conteúdo dessa matéria, afinal de contas, porque, né, o projeto de lei não estipula nada específico, o que faz sentido, porque afinal de contas são políticos, não educadores, mas o Conselho Estadual de Educação nunca falou nada sobre isso, então a gente fica assim, mano, parece que os políticos apenas pensaram numa boa ideia, porque isso aqui nem projeto. Não tem um projeto aqui. É uma ideia. E se a gente ensinasse educação financeira pra molecada, né? Eu acho peculiar, e eu sei que eu tô saindo na tangente aqui, mas eu acho peculiar que quando estão defendendo coisas que pra mim parecem um pouco esdrúxulas, como tese de, acho que era doutorado, mestrado, não lembro agora, do mestrado, de banheirão. Lembra daquilo? Eu não vou falar muito aqui porque eu não sei se isso aqui pode acabar dando flag no vídeo, mas quem sabe do que eu tô falando entendeu. Foi um vídeo meu que eu tive que tirar do ar por causa de algumas tretas. Mas se você botar tese de mestrado de banheirão, você vai entender do que eu tô falando. Nessas circunstâncias, essa galera parece defender qualquer gasto, qualquer coisa com ensino, porque todo conhecimento é importante, todo conhecimento é válido e justificável. Aparentemente, educação financeira, porque parece discordar um pouco da sua visão de mundo. Eu acho que por bobagem, a propósito. Porque não precisa, educação financeira não precisa discordar da visão esquerdista de mundo, na verdade. E aí eles já interpretam a pior coisa possível, dão com muita má vontade, e aí dizem que não deve ensinar, não se deve ensinar isso aí pra molecada de maneira nenhuma. Eu discordo disso, cara. Eu acho que educação financeira, se for um currículo responsável, pode ser excelente pra molecada aprender a não se endividar da forma como... Porque assim... No seu vídeo, a Luciana Genro fala que tem para algumas pessoas no Brasil se endividar não dá para escapar disso. É a única maneira de fazer o dinheiro estender um pouquinho mais, de poder comprar comida ou remédio e tal. Eu totalmente reconheço isso e eu concordo com a Luciana, que o problema fundamental no Brasil não é porque o pobre não sabe economizar, não sabe investir. É mais porque a economia brasileira tá quebrada mesmo. Eu concordo com isso. Alguns iriam até mais longe e diriam que o sistema capitalista como um todo tá quebrado. Só que não precisa ser uma ou outra. Você pode, ao mesmo tempo que reconhece que o sistema tá quebrado, dar às pessoas as ferramentas necessárias para que elas identifiquem furadas financeiras que elas não vão cair quando estão mais velhos, lá na frente. O fato de que ela parece não ter lido o projeto de lei, e na verdade muita gente que está comentando sobre o assunto parece não ter lido e estão fazendo várias inferências que não estão no texto da lei, é um pouco decepcionante, mas o diálogo internético, se a gente pode chamar isso de diálogo, porque frequentemente é briga ou então monólogo ideológico. Geralmente é assim mesmo, a galera não se informa e sai falando o que estão achando da parada. Vê uma manchete, vê um tweet e aí sai, já cria uma convicção pétrea
na sua forma de interpretar o que está acontecendo e pronto, não quer saber de mais nada. Pra mim isso é uma forma de negacionismo. Você tem que, no mínimo, ler o projeto de lei, depois ver o que o corpo de especialistas está pensando sobre isso, e aí, a partir daí, moldar uma opinião. Eu vi alguns professores a favor disso, eu vi alguns professores contra isso. É difícil ser contra ou a favor desse projeto quando a gente não... O projeto não dá uma boa imagem de como é que isso ia ser feito. Porque se o Conselho Estadual de Educação não se manifestou sobre o assunto, eu fico pensando, o que vai constar como uma aula de educação financeira? Tem que ser uma nova disciplina criada junto com as demais? Ou vai ser incluso junto com, sei lá, matemática? Vai ser o próprio professor de matemática? Vão trazer alguém para dar essa aula no espaço que seria da aula de matemática, contando como aula de matemática? Tá muito ainda sem definição. E vai caber ao Conselho Estadual de Educação, como a lei foi aprovada, né, uma hora eles vão ter que se pronunciar sobre isso. Até o momento da gravação desse vídeo, eu não encontrei nenhum pronunciamento de como eles acham que isso ia ser feito. Eu ainda vou até um pouco mais longe. Eu não vejo tanta diferença assim entre essa reação tão alarmada da Luciana Genro e, por exemplo, aquele chilique histérico dos conservadores toda vez que eles começam a falar que estão doutrinando as escolas e estão trazendo mamadeira de piroca e kit gay. Lembra quando eles viam um projeto de lei, eles não entendiam muito bem do que se tratava, eles já presumiam o pior e, no seu medo, eles alavancavam aquela versão da coisa. Lembra disso? Eu não vejo muita diferença entre isso e o que a Luciana Genro tá fazendo dessa vez. Ela tá pegando uma parada que ela aparentemente não leu ou não entendeu, tá presumindo já o pior, tá agindo como se estivessem sugerindo isso como a solução econômica para o Brasil, e ela vai e debate contra um espantalho que não existe na verdade. Quando ela diz que o motivo real da pobreza no Brasil não é porque os pobres não sabem economizar, até porque educação financeira não é só economizar, porque a economia está toda desgraçada, as pessoas estão ganhando muito pouco. As duas coisas podem ser verdade. Você pode ao mesmo tempo acreditar que sim, a economia brasileira falhou e também que seria proveitoso para o pessoal jovem entender como o mundo financeiro funciona. Mano, se essas aulas servissem para prevenir pelo menos uma pessoa a entrar num golpe de pirâmide, e sim, golpes de pirâmide são um excelente assunto para educação financeira, já teria valido a pena. Mas o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários aí embaixo. Eu sei que a qualidade do vídeo aqui tá um pouco esquisita, eu tô usando a minha DSLR para capturar direto no computador, para poder fazer live com a qualidade menor, e o efeito colateral disso é que os vídeos agora ficaram com a qualidade inferior, mas eu já tô resolvendo isso, tem uma pecinha que eu tenho que comprar um negócio aqui pra plugar no computador que vai poder, enfim. Acho que vocês nem se importam com esse negócio técnico, né? Tem gente que assiste esse negócio como podcast, contanto que o áudio esteja bom, e agora com esse microfone de... como é que chama? ASMR? Agora toda hora, né? Como é que faz? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, até a próxima.